TV Diversa já está de volta, agora são 10 horas e 47 minutos. E ao meu lado já está o craque da TV Diversa, Gabriel Luterbach, pronto para as notícias então do mundo dos esportes com a nossa resenha esportiva. Bom dia, Gabriel, tudo bem com você? Bom dia, Roberta, bom dia, pessoal de casa, tudo certinho, ainda mais depois de ontem com uma rodada cheia de Campeonato Brasileiro. A gente vai começar falando de outro assunto, vamos começar falando de Copa, aproveitando o gancho que a gente está falando sobre a inflação na Copa. Isso aí, a Copa tá aí batendo na porta, quando a gente é só piscar, a gente já vai estar lá torcendo pro Brasil. Faltam 8 semanas e você vai trazer novidade pra gente, né? Faltam 8 semanas, são 8 grupos da Copa do Mundo, a cada semana a gente vai falar de um grupo. Hoje a gente vai começar com o grupo A, o grupo que tem o Catar, o dono da casa. Então, vamos conferir. Catar, país árabe localizado na Ásia Ocidental, fronteira com a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Considerado o mais rico do mundo, tendo a exportação do petróleo o carro-chefe da economia. A população de 3 milhões de pessoas equivale ao Distrito Federal, enquanto a área de 11 mil quilômetros quadrados ao Sergipe. Por estar localizado em uma região de planície árida, basicamente coberta por areia e pouquíssima vegetação, as temperaturas entre os meses de maio e setembro, período do verão, chegam facilmente aos 50 graus. Aliás, esse é o motivo pelo qual a bola só vai rolar entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro, ao invés de tradicionalmente ser no meio do ano. O primeiro adversário na fase de grupos vai ser um sul-americano, o Equador, país investigado pela FIFA após denúncia do Chile, que alega que um jogador colombiano representou os equatorianos nas eliminatórias. Assim como o Catar, o Equador também não tem muita história no futebol, tendo disputado apenas 2 mundiais. Em 2006, chegou até as oitavas, sendo eliminado pela Inglaterra com o gol de Beckham. A Holanda, já com tradição em Copas, temida na época do carrossel holandês, é a principal seleção do grupo. Já foi finalista 3 vezes, mas acabou derrotado em todas essas oportunidades. Tem como grande conquista a Eurocopa de 1988. Esse ano, jogadores importantes holandeses vão desfilar na competição, como Van Dijk, De Ligt, De Jong e Depay. Para parar a Holanda e fazer frente ao Equador como possível segundo colocado, Senegal vem embalada após vencer o Campeonato Africano das Nações em 2021. Também é o segundo mundial na história e tem como grande astro Mané, atacante do Bayern. Na próxima semana, vou falar do Grupo B, que tem seleções importantes por lá. Até lá, aguardo vocês. Adorei, Gabriel. Acho que você estreou muitíssimo bem. Parabéns. Quero saber qual que é o seu favorito. É a Holanda mesmo? Holanda é a grande favorita do grupo. E o Catar acho que está ali como dono da casa. A influência da torcida sempre tem que levar em consideração. Então, se fosse para levantar 2 favoritos, eu falaria Holanda em primeiro lugar, certamente, e Catar em segundo, pelo fator casa. Bom demais, Gabriel. Então vamos voltar para o Brasil, porque o Campeonato Brasileiro continua firme e forte. E ontem teve vários jogos, então conta pra gente. Exatamente, ontem teve vários jogos, a Copa do Mundo é daqui a 8 semanas, são 8 grupos, a gente vai voltar a atualizar, mas vamos falar da nossa realidade hoje, que é o Brasil, que é o Campeonato Brasileiro, e ontem teve rodada cheia. Já falei um pouquinho na entrada, porque foi cheia, porque domingo tem eleição, então os jogos vão ser no sábado. Então todos os jogos deveriam ser quarta, para dar o tempo ali de curto espaço, para poder os jogadores se voltarem, né? Ter o tempo para eles poderem se recuperar. Então a gente vai começar hoje falando sobre o Fluminense que venceu ontem o Juventude por 4-0 dentro de casa no Maracanã. Um jogo que estava chovendo bastante no Rio de Janeiro, mas o Fluminense soube aproveitar esse gramado molhado, essa bola mais rápida, para poder fazer os gols e assim fez 4 gols. A gente vai começar a mostrar aí o primeiro gol do Germancano. Germancano claro, né? Faz o Hélio Roberta, Hélio de Lorenzo, filho dele. Mais uma vez o Germancano balançou as redes. E com isso, Roberta, ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, como não era novidade, né? Chegou a 16 gols.
é o artilheiro da temporada também, que não era novidade, chegou a 34, mas a novidade é que ele empatou no século do Fluminense com o Fred. Fred, que é o grande ídolo, com mais gols em uma temporada com a camisa do Fluminense. Então o Germancano, na primeira temporada dele, já igualando um ídolo do Fluminense, que é o Fred. Então, Germancano fazendo história. Né? Exatamente. Ali a gente já viu o segundo gol do Ares, agora a gente está vendo já o quarto gol do Araújo e também teve o gol do Xavier. Ou seja, uma curiosidade desse jogo, o Fluminense fez 4 gols. Um do Germancano, argentino. O Samuel Xavier, brasileiro. Ares, colombiano, e o Michel Araújo, uruguaio. Então, um jogo com gols sul-americanos. Tudo ali junto. Exatamente. Ficou e marcado eu acho que era até para ser mais gol, né, Gabriel? Porque teve polêmica aí de pênalti que não foi dado, então conta pra gente. Poderia ter sido um 5-0, porque teve um pênalti muito claro a favor do Fluminense que o juiz não assinalou, mas também já estava de bom tamanho, né? 4-0 contra o Juventude, já está bem bacana e afundou ainda mais o Juventude. Vale lembrar que o Juventude é o lanterninha da competição. Com essa derrota, cada vez fica mais difícil, lembrando que a gente já está na reta final do Campeonato Brasileiro, por conta da proximidade da Copa do Mundo, e o Juventude perdendo mais um jogo por 4-0, fica cada vez mais difícil. Uma coisa curiosa e muito legal desse jogo também, eu separei um print, a gente tem aqui também para mostrar. Enquanto a produção está preparando o print, eu vou falar, teve duas pessoas que foram homenageadas ontem no jogo. Um é um menino de 14 anos, que foi agredido em um hotel em São Paulo. E o Fluminense fez uma homenagem a ele, porque ele é fluminense. Então tá vendo aí, ó, o menininho ali, junto com o Felipe Melo, foi homenageado. Ele foi agredido por um médico em um hotel em São Paulo, em uma excursão da escola. Ele estava fazendo um pouquinho de barulho, sabe como é que é criança no hotel, criança no saguão? Sendo criança, exatamente. Né? Então ele fez um pouquinho mais de barulho, o médico saiu do quarto e agrediu o menino. Então ontem o Fluminense fez uma belíssima homenagem ao menino. E essa outra menininha aí, que está ao lado do Cano, ela tinha um brinquedinho do Germancano. Aquele cavalinho do Fantástico, só que em formato de cano, do jogador do Fluminense. Um menino pegou o boneco dela e destruiu. Então o Fluminense... Gente, mas que horror! Exatamente. Que horror. Então o Fluminense também fez uma homenagem à menina ali, deu um outro bonequinho do Cano para ela. Então, legal essas atitudes do Fluminense, né? Essas ações, mostrando que a gente precisa ter paz e, né? Com certeza, não dá pra ter casos como esses. Criança é bonito demais e incentivar realmente essa proximidade com o time do coração dessas crianças. Então, que bom que o Fluminense se atentou para esses casos e conseguiu reverter isso, né, em ações lindíssimas, como a gente está vendo aí na foto. Exatamente, Roberto. Vamos mudar de assunto, agora a gente vai falar sobre o Flamengo, porque o Flamengo perdeu ontem para o Fortaleza por 3-2 com um gol no finalzinho. O Flamengo que chegou a ficar na frente do placar, mas permitiu o empate e depois a derrota. A gente vai colocar os lances aqui também, porque foi um jogo bem legal. O Pedro Rocha, você acredita em lei do ex? Lei do ex no futebol é o seguinte... Depende, Gabriel, que lei do ex. Você não vem com lei do ex pra cima de mim, Vou não. contar pra você. No futebol, quando um jogador já jogou num time e vai pro outro, é muito comum, até porque no futebol ninguém fica num time só, né? Fica rodando muito. Mas é muito comum que ele faz gol contra o time rival, contra o antigo time dele. E ontem não foi diferente. O Pedro Rocha jogou no Flamengo há pouco tempo, foi pro Fortaleza e não fez só um gol, fez 2. Então a lei do ex no futebol... Segue firme e forte. Segue firme e forte. Então o Pedro Rocha fez o primeiro. Adorei essa lei do ex, Gabriel. Não é bem não famosa, é bem legal. Não sabia que isso acontecia também no futebol. Parece que o jogador entra mais motivado. Vou mostrar, ó, tá vendo? Você perdeu, tô no outro time, tô dando a volta por cima. Então o Pedro Rocha mostrou isso pro Flamengo ontem. Pedro Rocha, o Gabigol fez 2 gols e a gente já tá vendo o gol do empate do Pedro Rocha e depois o Caio Alexandre vai fazer mais um para poder finalizar o jogo e dar a vitória para o Fortaleza. O Gabigol é muito importante, vale lembrar também que o Flamengo estava bastante mexido. Eu vou dar uma opinião aqui. Desde que o Flamengo perdeu para o Fluminense na rodada passada, o Flamengo acho que desistiu um pouquinho do Campeonato Brasileiro. Sabe que está muito difícil, o Palmeiras não perde um jogo, que a gente vai falar na sequência, então está muito difícil para o Flamengo. Então o Flamengo vai aproveitar esse restinho de Campeonato Brasileiro para poder fazer testes nas equipes, pensando na final da Copa do Brasil e na final da Libertadores. É uma boa São estratégia. As chances reais de título. É uma boa estratégia. E também vou falar, tira um pouquinho do peso se o Flamengo perder algumas partidas. Então, tira um pouquinho do peso e ontem não foi diferente. Um Flamengo totalmente modificado. Não tinha Everton Ribeiro, que estava convocado, não tinha Pedro, não tinha Vidal. Então, um Flamengo bastante mexido e o Fortaleza soube tirar proveito disso com 3 gols. Teve uma falha ali do Santos também que não é normal. Então, ontem foi um jogo atípico para o que o Flamengo está apresentando na temporada, ainda mais nesse final do ano com o Dorival.
vamos mudar de assunto, vamos falar da derrota do Atlético Mineiro. Uma notícia que eu não gostaria de dar aqui para a Roberta, mas o Atlético Mineiro perdeu mais uma e perdeu em casa. 6 jogos consecutivos sem saber o que é vencer no Mineirão, que sempre foi a principal arma do Atlético Mineiro. Ontem foi para o Palmeiras e o Palmeiras bastante mexido, hein? O Palmeiras também estava cheio de desfalques por conta de Copa do Mundo, de suspensão, de eliminatórias, suspensão. Então o Palmeiras ainda assim soube tirar proveito e venceu o Galo. A gente vai ver aí o gol da partida. Primeiro a gente vai mostrar o Hulk. O Hulk ontem estava voltando de contusão, fez uma partida bem legal. Um chute aí do Keno. Enquanto vai passar defesa, hein? Exatamente. Enquanto vai passar os lances, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Você está vendo que o Atlético Mineiro empilhou as chances. Teve essa do Keno, que você viu que o goleiro fez uma belíssima defesa. A gente agora vai ver mais uma bola que poderia ser gol, uma chance clara. Agora a gente vai ver o gol do Palmeiras, uma jogada bem trabalhada. É uma jogada combinada mesmo, tá vendo? Como é que um time bem treinado faz a diferença? E o gol do Murilo, um gol bem legal. Mas você viu que o Atlético Mineiro empilhou chance. E mesmo assim não conseguiu sair com a vitória. Você acredita em sorte? Acredito em sorte e até em má sorte, porque pelo visto, sorte não tá passando pelo time do Galo. O sorte está do lado do Palmeiras e a má sorte do lado do Atlético Mineiro. E acho que a gente tem uma gíria no futebol, além da lei do ex que eu te falei, também tem a sorte de campeão. O Palmeiras está com sorte de campeão, porque o Atlético Mineiro jogou bem, empilhou chances, mas não conseguiu sair com a vitória. Então, tem essa sorte aí que está cada vez mais clara, essa sorte de campeão do Palmeiras. A gente vai falar rapidamente também sobre o Goiás e Botafogo, porque o Botafogo venceu ontem. O Goiás fora de casa por 1-0, gol do Del Piage, que entrou no segundo tempo. Ele tinha um nome, ele mudou para Del Piage porque falou assim, jogador brasileiro, quando vem com nome europeu, ele tem mais crédito. Então, justamente por isso, ele mudou o nome e está dando certo, porque ontem fez o gol da partida, tem jogado bem, apesar de ser reserva da equipe. Mas o Botafogo poderia até ter vencido por mais, porque teve chances para isso. O Júnior Santos teve chances também, o Tiquinho teve chances, a gente vai ver aí já o gol, mas o Botafogo poderia ter vencido por mais. Foi um placar magrinho, mas era um confronto direto, e um confronto direto era necessário que o Botafogo vencesse. Então, o Botafogo saiu com a vitória. No primeiro tempo, só para trazer alguns dados, foram 10 finalizações do Botafogo contra uma apenas do Goiás. Por isso que eu falei que poderia ter saído até um placar maior, mas o gol ficou mesmo no finalzinho da partida. Então, 1-0 o Botafogo. Vamos mostrar a classificação, porque foram muitos jogos, a gente tem que ser um pouquinho mais rápido. Palmeiras cada vez mais líder. Agora o Fluminense é o novo vice-líder, passou o Internacional agora é o terceiro colocado. Corinthians com a vitória foi para quarto. O Flamengo despencou ainda mais um pouquinho, despencou não, né? Caiu um pouquinho mais na tabela, agora é o quinto colocado. O Atlético Paranaense também perdeu, é o sexto. Olha o Atlético Mineiro, um time que era cotado para ser campeão, bicampeão, porque foi ano passado, está em sétimo. Então tá devendo um pouquinho. Tá ruim, não tá bom não. Tá devendo um pouquinho, com certeza. E a vitória do Fortaleza, muito importante, agora está em 14º nessa briga aí para não cair. Rapidamente a gente vai falar do Cruzeiro também, porque o Cruzeiro venceu ontem por 4-1 a Ponte Preta e agora, se vencer, pode ser campeão sem entrar em campo na sexta-feira. Porque se o Bahia e o Grêmio perderem, o Cruzeiro é campeão com 6 rodadas de antecedência no Campeonato Brasileiro da Série B. Mostrando realmente toda a força desse time que a gente precisa de tirar aqui o chapéu. Desde que o Ronaldo assumiu o Cruzeiro, realmente ele tem mostrado bons resultados, a equipe e a torcida. Isso a gente também tem que levantar aqui. Parabéns para os cruzeirenses que estão apoiando bastante o time e o time está mostrando esse resultado. Exatamente. Avançar para a Série A com 8 rodadas de antecedência e ser campeão com 6 rodadas de antecedência é muita coisa. Entrar para a história. É para entrar para a história. Então esses foram os destaques do Resenha Esportiva. Muitos jogos, como eu falei no início, jogo quarta-feira, sábado já tem mais bola rolando, por conta das eleições e também por conta dessa proximidade aí da Copa do Mundo. Bom demais, a gente deu uma pausa ali no futebol, segunda-feira você não veio, mas aí agora já acumulou e é assim que a gente gosta, Gabriel. Exatamente, Roberto. Muito obrigada, valeu demais. E no próximo bloco tem o chefe Arthur Veloso com a continuação do Bora Rangar. Hoje tem receita de lasanha de jiló para você variar a forma de preparo aí na sua casa. É só o tempo de beber uma aguinha e a gente já está de volta.